Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Carlos, da disciplina de Matemática, e na aula de hoje nós iremos realizar a correção das atividades sobre soma dos ângulos internos de um triângulo e propriedades do triângulo isósceles. Beleza? Então, na aula de hoje nós iremos fazer a correção das duas atividades que foram passadas nessa semana, certo? Então, vamos lá, gente, para a primeira questão. Então, nós temos o seguinte, ó. Em um triângulo isósceles, um dos ângulos internos mede 106 graus. Quanto medem os outros dois ângulos desse triângulo? Então, beleza. Lá na atividade que eu deixei com vocês, eu deixei um pequeno resumo sobre o conteúdo. Então, é interessante que você saiba o que é um triângulo isósceles, né? De acordo com a classificação, o triângulo isósceles é aquele triângulo que possui dois lados de medidas iguais. Ou seja, eu tenho um triângulo que tem dois lados iguais. Ele é um triângulo isósceles. Se ele tiver três lados iguais, ele é um triângulo equilátero. Se ele tiver os três lados diferentes, ele é um triângulo escaleno, certo? Então, você tem que saber da classificação. Prioritariamente, você tem que conhecer, beleza? Então, vamos lá. Se um triângulo ele é isósceles, ele possui dois lados iguais. Se ele possui a medida de dois de seus lados iguais, tem uma propriedade que garante o seguinte: se o triângulo possui três lados iguais, ele é equilátero. Se os três lados são iguais, os três ângulos internos também serão iguais. E serão iguais a 60 graus. Beleza, gente? Se eu tenho um triângulo isósceles, cujo dois lados têm a mesma medida, logo, você vai ter dois ângulos internos desse triângulo que também serão iguais, serão congruentes, terão a mesma medida. E se um triângulo ele é escaleno, ele tem três lados diferentes, portanto, ele terá três ângulos internos diferentes também, beleza? Então, vamos lá. Então, triângulo isósceles, um dos ângulos internos mede 106 graus. Quanto mede os outros dois ângulos desse triângulo? Então, vamos lá. Vamos aqui escrever aqui um triângulo, né? Desenhar um triângulo isósceles. Se ele é isósceles, significa dizer que dois lados têm a mesma medida. E aí nós já sabemos a propriedade, né? Que a gente já havia estudado em meses anteriores, certo? Se o triângulo ele é isósceles, se ele tem a medida de dois lados iguais, então significa dizer que dois ângulos internos serão iguais também. E aí nós temos aqui, ó, de acordo com o enunciado, né, que um ângulo interno equivale a 106 graus. Ó, gente, perceba, o que é um ângulo de 106 graus? É um ângulo obtuso. É um ângulo cuja sua medida é maior que 90 graus, menor que 180. Então tá aqui, ó, 106 graus. Lógico que nós vamos ter dois ângulos internos que serão iguais. Por quê, professor? Porque isso é o que diz a propriedade. Se eu tenho dois lados iguais, logicamente esse triângulo possuirá dois ângulos internos iguais também, congruentes, que serão esses, ó, dois ângulos. Como eles são iguais e nós não sabemos o valor desse ângulo, nós podemos representar essa medida que nós não conhecemos ainda, que nós vamos buscar conhecer, nós podemos chamar de x. Beleza? E aí, como os dois ângulos são iguais, aqui vai ser x e aqui também será x. Certo, gente? Então, é assim que você tem que proceder na questão. Então, recapitulando, nós temos aqui um triângulo isósceles. Ele é um triângulo também obtuso, né? Um obtusângulo, porque ele possui um ângulo cuja medida é maior que 90 graus e menor que 180 graus, que é o 106, que está aqui. E vai haver dois ângulos congruentes, que nós não sabemos as medidas. Mas por que a gente sabe que são congruentes? Por que a gente sabe que são iguais, professor? Porque é isso que garante a propriedade. Se o triângulo ele é isósceles, ele possui dois lados iguais, logicamente ele vai possuir também dois de seus ângulos internos congruentes, ou seja, iguais. Então tá aqui. Depois que você interpreta desta maneira, como é que a gente vai resolver? Aí vamos lembrar da outra propriedade, né? Que diz que a soma dos ângulos internos de um triângulo equivalem a 180 graus. Ou seja, se eu somar esse ângulo com esse ângulo com esse ângulo, somadas as medidas dos três ângulos internos, ela vai equivaler a 180 graus. Então é isso que nós vamos fazer, ó. X mais x, que são os dois lados iguais, mais 106, que é o ângulo obtuso conhecido que a questão já forneceu. Quando eu somar esses três ângulos aqui, ele tem que equivaler a 180 graus. E veja só, nós recaímos numa equação do primeiro grau. E aí é fácil resolver, né? Somando aqui os termos semelhantes, que é o x com x, ó, x mais x, 2x. 2x mais 106 igual a 180. Como é que a gente resolve uma equação do primeiro grau? Pelo método prático, que é um pouquinho mais rápido, né? Nós podemos isolar aqui a variável x.
nós temos aqui o primeiro membro da equação, que é tudo que está antes da igualdade, que é o 2x mais 106, e nós temos o segundo membro da equação, que é tudo que está após a igualdade. Isolar a variável x é torná-la o único elemento do primeiro membro. Aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: o x ele é o único elemento que existe nesse primeiro membro, que existe nessa expressão que está antes da igualdade? Não, porque além do x eu tenho 2 que está multiplicando e nós temos o 106 que está somando em relação a x. Então, para isolar o x, o que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que mudar de lado, né? O 106 e o 2. Então, primeiramente, eu irei passar o 106. E aí você tem que lembrar o seguinte: quando o 106 que está somando muda de membro, ele inverte o sinal da sua operação. Se ele está somando, ele vai ter que passar para o outro membro subtraindo, certo? Então, vai ficar assim, ó, 2x, que foi o que restou no primeiro membro. O 106 eu tirei do primeiro, passei para o segundo. Olha, aqui ele não está somando. Desse lado da igualdade, ele já está subtraindo. Então, vai ficar 180 menos 106. Essa subtração ela é altamente calculável, né? Facilmente calculável. Então, 180 menos 106 equivale a 74. E aí, a pergunta que eu te faço agora. Isolado. O x está isolado? Não. Por quê, professor? Porque além do x aqui no primeiro membro, ainda restou o 2. Então, o que é que eu vou ter que fazer? O mesmo procedimento aplicado anteriormente. Eu vou ter que isolar o x. Para isolar o x, eu vou pegar o 2 que está no primeiro e vou passar para o segundo membro. Mas lembra, quando um número ou uma letra muda de membro, ele inverte a sua operação. Aqui não estava somando, passou subtraindo. O 2x é o dobro de x, deduz-se uma multiplicação. O dobro é quando você multiplica por 2. Então, esse 2 aqui ele está multiplicando o x. Lógico que quando esse 2 mudar de membro, ele não vai mais multiplicar. Qual é o inverso da multiplicação? Qual é a operação que é inversa à multiplicação? É a divisão. Então, esse 2 aqui ele vai dividir. Ó. Então, 74 dividido para 2 equivale a 37 graus. Então, quanto medem os outros dois ângulos desse triângulo? 37 graus. E a medida é a mesma, porque esses são ângulos congruentes, ou seja, de mesma medida. Então, esse ângulo aqui é 37 e esse ângulo é 37. Portanto, está resolvida a primeira questão. Vamos agora aqui para a leitura da segunda questão, certo, gente? Na figura, a representação do triângulo ABC é isósceles, ou seja, o mesmo procedimento do anterior, com AB igual a ABC. Então, tá aqui, o lado AB igual a ABC. Olha aqui a marcaçãozinha aqui de azul, ó. 2 tracinhos significando dizer que tem a mesma medida, né? Calcule as medidas x e y indicadas na figura. Gente, é uma questão bastante simples. Veja só, nós já conhecemos a propriedade da questão anterior. Se o triângulo ele é isósceles, o que é que vai acontecer aqui, ó? Se o triângulo ele é isósceles, o que acontece é o seguinte: ele vai ter dois lados iguais e dois ângulos iguais também. Se esse ângulo equivale a 67 graus, esse ângulo também vai valer 67 graus. Olha só, a definição, não precisamos nem calcular o valor do x, bastou aplicar a propriedade. Por isso que é importante você conhecer as propriedades, beleza? Então tá aí, ó, 67 graus e aqui também será 67. Por quê? Porque é um triângulo isósceles, tem dois lados iguais, dois ângulos internos iguais também. E agora ficou fácil calcular o valor do y. Por quê? Porque daí basta aplicar a propriedade que diz que a soma dos ângulos internos de um triângulo equivale sempre a 180 graus. Ou seja, se eu somar esse ângulo, com esse ângulo, o resultado tem que equivaler a 180 graus. Então vamos fazer isso? Então vai ficar assim, ó, y mais o valor do x, que já é 67 graus, mais os 67 graus do outro ângulo, somados, que equivale a 180 graus. E aqui o que é que nós vamos fazer? Os termos semelhantes aqui são os dois valores numéricos, que equivalem a 67 graus. Então, somando 67 mais 67, vamos obter 134 graus. Então, vai ficar o y igual, ou y mais 134 graus igual a 180. Ou seja, novamente nós temos uma equação do primeiro grau. E essa equação do primeiro grau, diferente da primeira, é bem simples, né? Para resolver, basta isolar o valor da variável y. A variável y ela se encontra no primeiro membro da equação, ou seja, antes da igualdade. Para que eu consiga encontrar o valor do y, é muito simples, basta isolar o y. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Vou pegar o 134, que está somando, e vou passar para o segundo membro. Quando ele muda de membro, ele muda a operação, inverte a operação. Deixa de ser adição, passa a ser subtração. Então, vai ficar assim, ó. Y igual a 180 menos 134 graus. Beleza, gente? E aí o que acontece agora? 180 menos 134 equivale a 46 graus. Então tá aí, ó, o valor do x 67 pela propriedade, sem precisar de cálculo, e o valor do y
46 graus aplicando a soma dos ângulos internos de um triângulo. Perceberam como é simples? Agora vamos aqui para a questão de número 3. Caio saiu de um ponto A e passou pelo ponto B, caminhou de B até C e retornou ao ponto A, conforme mostra o esquema. Considerando que as distâncias AB e AC são iguais, calcule a medida de x do ângulo BAC, ou seja, ele quer o valor do x. Gente, questão simples e batida. Esse triângulo aqui, gente, ó, considerando as distâncias AB e AC são iguais, AB e AC são iguais, ou seja, aqui nós estamos trabalhando também com um triângulo isósceles, dois lados iguais. Se dois de seus lados são iguais, o que é que nós vamos possuir? Se os dois de seus lados são iguais, os dois ângulos internos aqui serão também iguais. Se aqui é 65, aqui também será 65 graus, gente. É coisa simples, ó. Dois lados iguais, dois ângulos iguais. Se aqui é 65, claro que aqui será 65 também. E aí, para descobrir o valor do x, o que é que vai ser necessário? Apenas aplicar a propriedade da soma dos ângulos internos de um triângulo, que equivale a 180 graus. Se você somar os três ângulos internos de um triângulo, o resultado equivalerá a 180 graus. Ou seja, ó, x mais 65 mais 65 equivale a 180 graus. E aí fica simples resolver, né? 65 mais 65, 130. X mais 130 igual a 180. É uma equação do primeiro grau. Para você conseguir descobrir o valor do x, basta isolar o x. Ou seja, você vai pegar o 130, vai passar para o segundo membro. O que é que vai acontecer aqui, gente? Quando o 130 ele mudar de membro, ele vai inverter a sua operação, o sinal da operação. Se o 130 está somando, ele vai mudar para o segundo membro, subtraindo. Então vai ficar x igual a 180 menos 130. E 180 menos 130, gente, equivale a 50 graus. Então tá aí o valor do x, ó. Bem simples, né? A questão é bem simples. Ele pede o valor do x e tá aí o valor do x. Se tu somar os 65 mais 105, 130. 130 mais 50, 180. Então, fechou o nosso cálculo. Agora vamos aí para a questão de número 4. É uma questão um pouquinho mais complicada, mas também muito simples. Se você tiver na ponta do lápis, na ponta da sua cabecinha, né? Dentro da sua cabecinha, na verdade, a propriedade, você consegue resolver a maioria das questões de maneira bem rápida, beleza, gente? Então vamos para a questão de número 4. Na figura, que é essa, o segmento PQ é igual ao segmento RQ. O valor de x é... Gente, onde é que está aqui o PQ aqui, gente? Ó, PQ é igual a RQ, ou seja, esses dois segmentos aqui são iguais. Perceba que esse triângulo maior foi dividido em dois outros triângulos menores, que é esse triângulo retângulo e esse triângulo obtusângulo, tá? E PQ é igual a RQ, significa dizer o quê? Que desse triângulo menor, se esse segmento é igual a esse, significa dizer que ele é o quê? Um triângulo isósceles. E se ele é um triângulo isósceles, ele vai possuir dois lados iguais e dois ângulos iguais também. Ou seja, se esse ângulo equivale a 20, esse outro ângulo de cá também vai valer a mesma abertura, que é 20 graus. Vai ter a mesma abertura, certo? Então tá aqui, ó, 20 graus, 20 graus. Beleza? Então já facilitou. O que é que a questão está querendo da gente? Que a gente descubra o valor do x. Veja só, o x é uma expressão, 2x é uma expressão que determina a medida desse ângulo. E já é um ângulo do outro triângulo, que é o triângulo retângulo. E aí, como é que a gente vai fazer para descobrir? Aí é muito simples. Basta a gente descobrir a medida desse terceiro ângulozinho aqui, ó. É esse terceiro ângulo que a gente vai ter que descobrir a sua medida, para que a gente consiga encontrar o valor desse ângulo. E para isso, gente, fica simples, né? Se a gente já sabe, se a gente já conhece a medida desses dois ângulos, conhecer a medida do terceiro é simples. Basta aplicar a propriedade da soma dos ângulos internos de um triângulo. Ou seja, eu vou chamar esse ângulozinho aqui, ó, de y, tá? E aí nós vamos somar os três ângulos internos e igualar a 180. Então vai ficar assim, ó, y igual a 20 mais 20, que é igual a 180. 20 mais 20 é 40, né? 40 muda de membro, e aí vai ficar 180 menos 40, vai ficar y igual a 140. Ou seja, 140 é a medida desse ângulo, tá, gente? E agora como é que a gente vai fazer para descobrir a medida desse ângulozinho aqui? Que na verdade a gente não quer a medida do ângulo, a gente quer a metade, né? A gente quer só o valor do x. Para isso é bem simples. Você vai ter que lembrar que esses ângulos aqui, ó, tanto essa abertura como essa, são ângulos suplementares. O que é que são ângulos suplementares? São ângulos que equivalem a meia volta. Quando você dá uma volta completa, por exemplo, pega um relógio de parede ou então aquele relógio de pulso analógico.
ele não é uma volta completa. Quando o ponteiro ele percorre uma volta completa, é quando ele sai, por exemplo, do 12 e chega novamente ao 12, ou ele sai do 1 e chega novamente ao 1. Esse ângulo aqui, esses dois ângulos aqui, eles são suplementares. Por que eles são suplementares? Porque eles equivalem a meia volta, ou seja, se eu somar a medida desse ângulo com a medida desse ângulo, equivale a 180 graus. São ângulos rasos, tá? Formam um ângulo raso, são suplementares, ou seja, se você somar 2x mais 140, o resultado equivale a 180, viu? É diferente da propriedade aplicada aqui acima. Aqui são a propriedade dos ângulos suplementares, beleza? Então, se eu somar essa abertura com essa abertura de 140 graus, ele vai formar um ângulo de meia volta. Ora, gente, um ângulo de uma volta equivale a 360 graus, meia volta é 180, beleza? Então vai ficar 2x mais 140 igual a 180 graus. Aqui é uma equação do primeiro grau e para a gente poder descobrir o valor do x, basta resolver essa equação. E resolver essa equação vocês já estão cansados de saber. Se vocês não estiverem, por favor, gente, esse é um conteúdo que ele é estudado desde o ano passado, tá? Então vamos lá. Isolando o valor do x, vamos pegar o 140, vamos mudar de membro, tá? De lado da igualdade. Quando ele mudar de lado, ele vai inverter o sinal da operação. Se ele está somando, ele vai passar subtraindo. Então vai ficar, ó, 2x igual a 180 menos 140. 180 menos 140 equivale a 40 graus, ou seja, 2x igual a 40. O x já está isolado? É o único elemento do membro? Não, né, gente? Se ele não é o único elemento do membro, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos isolar o x. Vamos pegar o 2 que está no primeiro membro e passar para o segundo membro. Então vai ficar assim, ó. 40 dividido para 2. Professor, por que o 2 está dividindo? Porque ele estava multiplicando no membro da esquerda. Mudou de membro, inverte a operação de multiplicação, passa a ser divisão. Então vai ficar 40 dividido para 2. E 40 dividido para 2 equivale a 20 graus, ou seja, o valor do x, 20. 2x, que é o dobro, ó, tudo isso daqui, gente, equivale a 40 graus. Ó, 2x igual a 40 graus. Essa é a medida do ângulo. Só que ele não queria a medida do ângulo, ele queria metade, né? Ele queria somente o valor do x, que é 20 graus. Bacana? Agora nós vamos para a nossa última questão, que é a questão de número 5 da aula de terça-feira. Beleza, gente? Na figura AB igual a BC e AC igual a AD, na figura AB igual a BC e AC igual a AD, beleza? Qual é o valor de x? Olha aí, questão bem simples e direta. Você tem que ter um conhecimento. Aqui é claro que você tem essa figura aqui que é um quadrilátero, mas esse quadrilátero aqui ele está sendo formado pela justaposição de dois triângulos menores, tá? Nós temos aqui duas figuras que, ajuntando essas duas figuras, você tem uma figura maior que é um quadrilátero, tá? Mas esses dois triângulozinhos aqui é o que nós vamos levar em consideração. Então, na figura, AB é igual a BC. AC é igual a AD, ou seja, nós temos dois triângulos isósceles, né? Nós temos esses dois lados iguais, certo? Se esses dois lados são iguais, os dois ângulos internos, dois de seus ângulos internos serão iguais também. Professor, agora por que o senhor sabe que aqui é 45 e aqui é 45? É muito simples, meus alunos. Esse ângulo aqui, ó, ele é um ângulo reto que mede 90 graus. Isso aqui já foi estudado também, tá? Essa aqui é a forma geométrica, ou é a forma simbólica de um ângulo reto que mede 90 graus. Ora, um triângulo só pode ter 180 graus somando seus ângulos internos. Se esse é 90 graus, gente, 90 graus para 180 sobram mais 90 graus, ou seja, 90 mais 90 é igual a 180. Se aqui eu já tenho 90 graus, os outros dois ângulos juntos terão que dar 90 graus também, porque fica 90 daqui, ó, mais 90 somando os dois equivale a 180 graus. Ora, se está sobrando 90 graus e os dois ângulos são iguais, é claro que vai ser 45 de um lado, 45 do outro. Então é bem simples essa dedução. Beleza? Então nós já sabemos que aqui é 45 graus. O que é que a gente vai procurar descobrir agora? Ó? Lembra que AC é igual a AD. Então aqui também nós temos um triângulo isósceles. E o nosso objetivo é descobrir o valor do x. Mas se eu tenho triângulos isósceles, significa dizer, ó, que os ângulos da base do triângulo são iguais. Mas nós não sabemos o valor desse ângulozinho aqui. Mas o que nós sabemos é que se a gente somar esse pedacinho aqui de ângulo, que é 65, com esse pedacinho de ângulo aqui, que é 45 graus, com esse pedacinho aqui que está verde, ó, somar esses três ângulos, essas três aberturas, elas equivalem a um ângulo de meia volta. Ó. É só você observar, ó. Se eu estou bem aqui na ponta do 65, se eu quiser chegar novamente aqui dando uma volta, ó,
teria que acabar aqui. Só que sai do ponto do 65 e chega até o final do 45. Ou seja, ó, aqui equivale a um ângulo de meia volta. Ou seja, esses ângulos aqui eles são suplementares. Se são suplementares, o que é que significa dizer? Suplementares é a soma que dá 180 graus. Então, quando você soma 45 mais 65 mais esse ângulozinho aqui de verde, eles têm que dar 180 graus, tá? Aqui, novamente, é a propriedade dos ângulos suplementares, ângulos de meia volta, beleza? Então, se você somar aqui, ó, 45 mais 65 mais esse ângulo que eu não sei quem é e vou chamar de pontinho verde. Qual vai ser o resultado desse pontinho verde? Que quando eu descobrir a medida desse ângulo, eu sei que esses dois ângulos aqui têm a mesma medida. Aí eu já terei descobrido a medida do outro e para descobrir x é mais simples. Então, fazendo aqui a expressão, né, resolvendo a equação, 45 não dá para somar com verde, mas dá para somar com 65. Quanto é que é 45 mais 65? 110. Então, vai ficar aqui o verdinho, o lodo, né, mais 110 igual a 180. Para descobrir o valor do lodinho verde, o que é que a gente vai fazer? Resolve a equação. Passa o 110 para o segundo membro, tá somando, vai passar subtraindo, então vai ficar o lodo igual a 180 menos 110. E aí o valor do lodinho vai ser igual a 70. Então esse ângulo aqui, ó, é 70. Se esse ângulo mede 70, é claro que esse ângulo de cima vai equivaler a 70 graus também. Aí você pode ainda não ter compreendido, mas professor, eu ainda não entendi por que aqui a gente vai encontrar 70. Cabecinha de aluno maravilhoso, da cabeça abençoada, você tem uma memória abençoadíssima. Bota para pensar a sua cabeça. Esses três ângulos aqui, ó, juntos, eles compreendem um ângulo de meia volta. Um ângulo de uma volta equivale a 360 graus. Um ângulo de meia volta é a metade de 360, que dá 180 graus. Então, quando eu somo essa abertura com essa abertura com essa abertura, tem que equivaler a 180 graus. Não tem para onde. Se aqui é 65 e aqui é 45, e quando eu somo dá 110, 110 para 180 faltam quanto? 70. Então esse ângulo verde aqui, verde lodo, equivale a 70 graus. Como esse triângulo aqui, ó, ADC, ele é um triângulo isósceles, ele vai possuir dois lados iguais e dois ângulos iguais. Então tá aqui, ó, 70 e aqui é igual a 70. Como é que eu faço para descobrir o valor do x? Agora eu vou aplicar a propriedade da soma dos ângulos internos. 70 mais x igual a 180, beleza? E vai ficar, ó, 70 mais x, somando os três ângulos, tem que equivaler a 180 graus. E aí 70 mais 70, 140. E o valor do x vai ser igual a quanto? A 180 menos 140, que dá x igual a 40 graus. Ou seja, 70 mais 70, 140. 140 para 180, faltam 40 graus. E aí a gente descobre o valor do x, a questão de número 5. Então, gente, essa é a correção da atividade de segunda-feira, que foram as 3 primeiras questões, e da atividade de terça-feira, que foram apenas 2 questões, mas um pouco mais complexas, por isso que foram menos questões, beleza? Então, essa é a correção, espero que vocês tenham compreendido, mesmo com a videoaula. Se vocês não tiverem compreendido, manda um WhatsApp lá para mim, tá? Que a gente tira mais uma duvidazinha. Então, gente, até a próxima aula.